paz do Senhor, meus amados irmãos. Estaremos dando continuidade à leitura diária da Bíblia e hoje estaremos lendo mais alguns capítulos do livro de Josué, que é o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9. Capítulo 7. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar a este povo o Jordão, para nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Oxalá nos contentaremos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos teus inimigos. Ouvindo os cananeus e todos os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão o nosso nome na terra. E então que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estais prostrados assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e diz: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te até que tires o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vós chegareis segundo as vossas tribos, e será que a que tribo que o Senhor tomasse chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomasse encherá por casas, e a casa que o Senhor tomasse chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Azarbide. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerar, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declara-me agora o que fizertes, não me ocultes.
E respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e os trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acó. E disse Josué: por que nos turbastes? O Senhor te turbará a ti esse dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedra até o dia de hoje. Assim, o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acó, até o dia de hoje. Capítulo 8. Ai é tomada e destruída. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te sobre Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade, e a sua terra farás, pois, a Ai, e a seu rei como fizeste a Jericó, e ao seu rei salvo que para vos saqueareis o seu despojo e o seu gado, com emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite, e deu-lhes ordem, dizendo: olhai, porei emboscadas a cidade, por detrás da cidade, não vos alongueis muito na cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade, e será que quando nos saíres ao encontro, como dantes fugiremos diante deles, deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: foge diante de nós, como dantes assim fugir diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor, fareis. Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou e lhes se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo, diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se e vieram em frente da cidade, e alojaram-se na banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens, e pô-los entre Betel e Ai, e emboscada ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade, e foi Josué aquela noite no meio do vale. E sucedeu que, vendo-o o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel, ao combate, ele e todo o seu povo,
ao tempo assinalado, perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada detrás da cidade. Josué, pois, e todo o Israel se houveram como ferido diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocada para o seguir, e seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. E nem só um homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que o fumo da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugires para uma parte nem outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que o fumo da cidade subia, tornaram a ferir os homens de Ai. Também aqueles das cidades lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou, que escapassem. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando o israelita de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinha seguido, e havendo todos caídos ao fio da espada, até todos seres consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e a puseram a fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas saquearam para si o gado e o despojo da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou no montão perpétuo e assolamento até ao dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até ao dia de hoje. Josué edifica um altar, escreve a lei em pedras e lê-a. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não mover o ferro, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor e sacrificar o sacrifício pacífico. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de uma a outra banda da arca perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiro como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres e dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Capítulo 9. Os Gibeonitas enganam Josué
que faz com ele uma aliança. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, dos heteus e os amorreus, e os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram deles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram os sacos velhos sobre os seus jumentos e os odres de vinho velhos e rotos e remendados. E nos seus pés sapatos velhos e remendados e vestido velho sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Vimos numa terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhe ao encontro e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós, e ele agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los que já rotos, e estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram o juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, porque partindo os filhos de Israel chegaram à sua cidade ao 3º dia, e sua cidade era Gibeão, e Sifra, e Beirote, e Quiriatim, e Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos dar-lhe-ermos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhe, pois, os príncipes: Vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganaste, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós do meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos, que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra, e destruísse todos os moradores da terra de diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faz aquilo que te pareça bem e reto que se nos faça. Assim, pois, lhes fez, e livrou das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué, os seus
os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Amém, meus amados irmãos? Mais uma leitura concluída nesse dia. Que Deus venha te abençoar. Até a próxima leitura. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas através da leitura da palavra. Amém?